live action de One Piece finalmente saiu. E será que ele ficou bom? Vamos falar sobre isso hoje. One Piece é um dos animes mais populares do mundo e veio se popularizando ainda mais no Brasil quando começou a receber uma dublagem na Netflix. E com sucesso era questão de tempo até um live action ver a luz do dia, e esse dia finalmente chegou. Recentemente estreou na Netflix uma série live action de One Piece que estava deixando muitos fãs com medo da obra ser estragada. Mas eu vou contar um segredo pra vocês: mesmo se a série for o maior desastre do mundo, o mangá e o anime vão continuar intactos e sendo feitos da maneira que sempre foram. E os trailers e o marketing dessa série causaram muito barulho. As pessoas não sabiam o que esperar então bora dar uma olhada em como ficou? Mas antes, curte esse vídeo, se inscreve no canal para que possamos alcançar os 10 mil inscritos ainda esse ano. E sem mais enrolação, vamos para análise agora. A história já começa com o julgamento do Gold Roger 22 anos atrás, onde quando questionado sobre o seu tesouro, ele fala as clássicas falas da abertura do anime, e em meio à multidão vemos figuras conhecidas como Shanks, Mihawk, e ali finalmente começa a Era dos Piratas. Então em seguida a gente já vê o Luffy sozinho em uma canoa, animado, falando que vai ser o rei dos piratas. O barquinho dele começa a afundar, então o Luffy entra no barril e as coisas vão acontecendo parecido com o anime até. Então vemos a Alvida e os seus piratas em ação, ela tá em busca do Zoro, que tá caçando alguns piratas. Então vai chegando mais a parte da noite, o Luffy sai do barril na frente do Kobe, rola aquela conversinha que o Kobe diz que os piratas são assassinos, e o Luffy diz que os que ele conhece não são assim como ele pensa. Então vemos um flashback do passado, com o Luffy criança feliz com a volta do Shanks, e mostrando como ele sempre quis ser um pirata e tal. O Luffy e o Kobe vão conversando, aquele diálogo um pouco expositivo de certa forma, do Kobe falando sobre os perigos da Grand Line, coisa assim. Até que acidentalmente o Luffy faz um barulho que acorda todo o navio. O Luffy provoca a Alvida e começa uma batalha. A batalha é bem legal, a gente tem um vislumbre dos poderes do Luffy que não só estão até que bem feitinhos na série, como podemos ver a sua animação depois de vencer. Então o Luffy chama o Kobe pra partir com ele. Eu só queria dar um adendo, eu achei o Luffy um pouquinho mais sério nessa batalha, ele era um pouco mais brincalhão na batalha com a Alvida no anime e no mangá. Mas tá tudo certo, foi legal, foi legal. Aí depois disso a gente vê o Zoro numa ilha sozinho, onde ele é encontrado pelo Mr. Seven da Baroque Works. O Mr. Seven convida o Zoro para fazer parte da organização, mas ele se recusa, então começa um combate de espadas bem legal. Todas as batalhas do Zoro utilizando a espada são bem legais nessa série, pelo menos eu achei. Mas essa batalha não dura muito não. Aí depois a gente volta lá pro Luffy e o Kobe no barquinho. O Luffy começa a falar mais sobre o seu passado. Vemos mais um flashback com o Shanks. Aí depois vemos o Luffy comendo a fruta e tal, ganhando os poderes. E depois a conversa vai continuando do Luffy com Kobe. Temos um corte lá pra Nami pela primeira vez, sozinha numa canoa, sendo encontrada por uma dupla de piratas, que são piratas do Bug. E ali ela já se mostra bem ardilosa, ela rouba o barco deles e sai navegando, deixando eles numa canoa à deriva ali. O Luffy e o Kobe finalmente chegam numa cidade onde tem uma base da marinha. Eles vão pra um bar, restaurante, alguma coisa assim. Então o Zoro também chega lá, a Nami também tá lá. E até vemos um pirata ali que é da tripulação do Bug, bem conhecido pelo público que tá ali também, que quando o Zoro chega ele pega e vai embora. Então uma confusão acontece por causa do Helmepo, aquele negócio de pisar em cima da comida da menina lá, do onigiri que ela faz. Então o Zoro acaba enfrentando toda a marinha ali mesmo, sozinho. Isso desperta interesse do Luffy. Aproveitando a confusão, a Nami nocauteia um marinheiro e começa a roubar a roupa dele. Então o Zoro vai até o Capitão Morgan, que é o capitão da marinha, o mão de machado, pra levar a cabeça do cara da Baroque Works que ele tinha matado pra pegar a recompensa dele. Só que no fim o Morgan chama o Zoro pra entrar na marinha, ele não aceita. E como punição por bater em vários marinheiros, ele tem que ficar preso e tal. E nossa, todo mundo realmente quer o Zoro nessa equipe, meu Deus. A noite passa, o Luffy e o Kobe vão conversando. No dia seguinte a gente vê o Zoro preso naquela cruz lá na marinha, no pátio. Vemos a Nami se infiltrando na base com a roupa que ela roubou daquele marinheiro do bar. O Luffy invade a base e ele conversa com o Zoro. O Luffy desamarra o Zoro e vai embora,
simplesmente assim, a conversa deles é um pouco diferente. Ali o contexto mostra uma diferença um pouco na personalidade deles ali, mas nada tão gritante. Inclusive eu achei até interessante esse contraste. No fim, a Nami é encontrada procurando o mapa da Grand Line, mas ela nocauteia todos os marinheiros que estão ali. O Luffy acaba caindo no mesmo lugar que a Nami tá, e eles entram em um certo conflito, já que os dois estão procurando o mesmo mapa. Os dois vão seguindo juntos procurando o escritório do Morgan Mão de Machado, já que o mapa da Grand Line tá lá. No fim, a Nami convence o Morgan, que esbarra com eles no corredor, de que ela é uma marinheira que prendeu o Luffy e que pediu transferência pra lá porque ela queria servir na base do Morgan. E ela acaba roubando a chave dele, ele não percebe. Então eles entram no escritório do Morgan, eles encontram um cofre gigante onde tá o mapa. Pra tentar fugir, eles arrancam o cofre, acabam caindo do lado de fora, lá no pátio. Eles entram numa briga com vários marinheiros, lá do lado de fora mesmo. E como eu já disse antes, as cenas de batalha estão bem legais. Essa não foi diferente, apesar de ser um pouco rápida. Foi bem interessante, foi bem legal de ver. A trilha sonora dá uma sensação de aventura, ela é bem naquela pegada orquestrada que tem até em Piratas do Caribe, coisa assim. Então acho que tá dentro da temática, tá dentro da vibe. Eu tô achando legal. Então depois de recuperar as espadas que estavam lá com o Helmepo no quarto, o Zoro passa pelo pátio, indo pro lado de fora, mas vendo que o Luffy e a Nami estão em desvantagem, ele meio que volta pra ajudar e ele se junta na batalha. É bem interessante ver como o Luffy e o Zoro lutam em conjunto pra enfrentar o Morgan numa sincronia absurda. Então, com o Morgan nocauteado, o trio segue até o barco da Nami, onde o Kobe nocauteia o Helmepo com uma porrada na cara e decide não ir com eles pra poder ficar e entrar na marinha e seguir o seu sonho. Então o Luffy, a Nami e o Zoro seguem pro mar com o cofre roubado do Morgan. Então, em outro lugar, num navio da marinha, chega a mensagem de que um pirata usando um chapéu de palha roubou o mapa da Grand Line. E em um outro lugar também, vemos aquele pirata que tava lá no bar, aquele que quando viu o Zoro saiu, aparece lá falando com seu capitão sobre o roubo desse mapa. E aí a gente tem um vislumbre sobre o Bug, o palhaço, que é um dos meus personagens favoritos de One Piece, talvez o favorito, eu ainda não me decidi, mas desde que eu comecei a assistir anos atrás, ele é o personagem que mais me chamou a atenção, isso com certeza. E isso é o resumo do primeiro episódio. Eu tentei contar com um pouquinho mais de detalhes, mas pro vídeo não ficar tão longo, eu vou tentar resumir ainda mais os episódios que vêm a seguir. Então, bora lá. O segundo episódio já começa com Luffy criança, tem uma explicaçãozinha sobre as frutas, vemos o bando do Shanks indo embora pra não voltar mais. Então vemos o trio no presente, a Nami tentando abrir o cofre e tal. Depois a Nami explica pra eles como funciona o mar e os quadrantes, como ler os mapas e coisas assim. O barco acaba sendo atacado por um gás sonífero, então o Luffy engole o mapa da Grand Line e antes que ele desmaie, vemos que quem tá atacando a tripulação do Luffy é o navio do Bug, o palhaço. O trio então acorda preso em uma caixa, o Luffy fala que o mapa tá salvo, e quando eles saem da caixa percebem que estão numa espécie de circo muito absurdo, onde o público tá acorrentado, é obrigado a rir no momento certo e aplaudir no momento certo. E eu não tanquei o Luffy chamando o Bug de boga do nada, na moral, isso foi muito bom. Então rola um baita diálogo, o Luffy e o Bug se estranham bastante, o Zoro ameaça, a Nami deixa o Luffy de isca e foge, ela vê a cidade totalmente destruída, mas volta a ser capturada. O Zoro e a Nami então são levados a uma prisão ali dentro do circo. E então a série corta lá pra base da marinha, onde tá o Kobe. Então vemos o Morgan Mão de Machado, ele ainda tá vivo. Ele tá conversando com seu superior, o vice-almirante. E presos, a Nami e o Zoro conversam, ela mostra uma maneira de fugir, enquanto escutam o Luffy gritando. Vemos então que o Luffy tá sendo esticado, estão esticando os braços e as pernas dele, o que é uma pena porque no anime é tão legal ver que ele tá gritando de desespero e dor porque ele tá vendo o pessoal comer e ele tá com fome, mas tudo bem, aí também serve. E ele tá sendo esticado como forma de tortura, mas nada adianta, porque o Luffy não fala onde tá o mapa mesmo assim. Então o Bug acaba falando que teve um passado com o Shanks, servindo juntos em uma tripulação pirata e tal. O Bug ameaça uma criança que tá lá no meio do público. O Luffy então se solta, dá um soco na cabeça do Bug, que se solta do corpo. Então muitas outras coisas vão rolando, tanto lá na marinha, lá onde o Zoro e a Nami estão presos. Vemos um flashback de batalha do Shanks defendendo o Luffy criança. Então voltamos pro presente e vemos o Luffy preso em uma caixa de vidro, sendo impossibilitado de usar seus poderes porque ele tá com água do mar no corpo e a caixa tá sendo
cheia com água do mar com o tempo. O Bug então oferece pro Luffy um lugar na sua tripulação, ele não aceita, o palhaço não consegue entender o motivo disso, o Bug diz que quando for o rei dos piratas e coisa e tal, as pessoas vão amá-lo, e aí o Luffy meio que contradiz ele, diz que ele não pode fazer as pessoas amá-lo, assim como não pode fazer as pessoas rirem também. Isso deve ter pegado muito na alma dele, porque o Bug aumenta com tudo a pressão da água na caixa, o Luffy começa a se afogar, vem mais um flashback dele criança se afogando e sendo salvo pelo Shanks, e enquanto sofre um ataque do Rei do Mar, o Shanks perde o braço, coisa e tal, bem fiel ao original. Inclusive nessa cena, se olhar com atenção, depois que o Rei do Mar ataca o Shanks e a câmera fica mais longe, dá pra ver ali do lado do barquinho o braço do Shanks caindo no mar. Não precisava desse detalhe, mas eles colocaram esse detalhe ali sim. Eu vou ver se eu consigo colocar alguns inserts da série aqui no vídeo. Se eu não colocar é porque deu problema de direitos autorais, mas pode olhar com calma quando assistir os episódios que tu vai encontrar isso aí lá. Então a gente volta pro presente, a gente vê que a Nami e o Zoro conseguiram se soltar e conseguem libertar o Luffy da caixa, que acaba vomitando o mapa. O Bug consegue pegar um mapa, mas acaba cercado pela Nami e o Zoro, e que nada conseguem fazer porque o palhaço consegue se dividir loucamente, então é muito difícil cortar alguém que já consegue se cortar por conta própria e nada acontece. E depois que os dois são derrubados, uma batalha entre o Bug e o Luffy começa, mas a Nami e o Zoro entendem o que está acontecendo e começam a prender os pedaços do Bug em caixotes, impedindo que ele consiga se reconectar e voltar ao tamanho normal. Depois de jogar o Bug para longe, o Luffy liberta as pessoas da cidade, e então vemos lá na base da marinha que o Morgan Mão de Machado tá preso, assim da mesma maneira que ele prendeu o Zoro lá no pátio. E aí temos mais um flashback mostrando o Luffy ganhando o chapéu de palha do Shanks. E aí chegamos no episódio em que vemos o Usopp pela primeira vez, onde vemos aquilo de sempre, ele mentindo pra cidade desde pequeno, falando que os piratas estão chegando e coisa e tal. Aí depois vemos o trio principal lá no barco deles, que tá danificado. Vemos um pouquinho mais do Kobe na marinha, onde ele se mostra bem mais experiente no mar do que os outros cadetes. Temos também um vislumbre do Bug se remontando e sendo nocauteado por um membro da tripulação do Arlong também. Então o Luffy, Zoro e Nami vão pra uma ilha e empurram o barco deles pro meio do mar para tentar não serem seguidos pela marinha, coisa e tal. O Luffy acaba encontrando um navio, dentro dele tá o Usopp que trabalha limpando esse navio. O Usopp diz que pode tentar desenrolar um acordo com a dona, já que, de acordo com ele é muito amigo dela e tal. Então o Usopp leva o bando até a mansão da Kaia e ela convida todos pra jantar. E ali nós vamos vendo um pouco mais dos personagens, vemos um pouquinho mais do bando do Luffy, vemos um pouquinho mais do Usopp, principalmente o Usopp com a Kaia. Vemos também um pouquinho mais sobre o mordomo, o Clarrador, que é meio estranho ali, a questão dele, como ele trata os outros funcionários e tal, ele parece bem sinistro. Então rola o jantar em comemoração aos 18 anos da Kaia. Durante a noite, a marinha encontra o barco abandonado do bando e segue até a ilha que eles estão, porque eles percebem que essa é a ilha mais próxima e eles provavelmente estão lá. O Clarrador, que é o mordomo, mata o Mary, que é o contador da família. O Bug desperta amarrado e dá de cara com o Arlong, rola uma conversa bem interessante, onde o Bug conta sobre o Luffy. Também dá pra perceber como o Arlong realmente domina este Blue, porque o Bug parece ter muito medo do Arlong, que é uma coisa que eu senti falta no anime e no mangá. O Arlong fala que era o rei daquela região, mas nada de interação dele com outros piratas em nenhum momento, então isso aí foi interessante, colocar essa dinâmica dele com outros piratas, no caso com outro pirata que é o Bug, e ainda bem que escolheram o Bug porque ele é legal, principalmente na série ele tá muito legal também. E então no meio da noite o Zoro e o Usopp encontram o Mary e o Clarrador acaba se mostrando como assassino. O Zoro reconhece o Clarrador como Kuro, um pirata procurado, então o Zoro acaba sendo nocauteado, o Usopp foge, o Usopp busca ajuda mas ninguém acredita nele depois de várias mentiras. Enquanto ele chora desesperado porque ele percebeu que ninguém nunca vai acreditar nele, o Kobe aparece falando que ele acredita. Na verdade, o Kobe foi enviado nessa ilha junto com o Helmeppo e tal, e mais algumas pessoas da marinha, com o Kobe no comando com uma missão, a missão de prender o Luffy do Chapéu de Palha, que foi dada pelo seu superior, que é o vice-almirante Garp. O Usopp então leva a marinha até a mansão, eles são atendidos pelo Clarrador. Os marinheiros acabam não acreditando muito no Usopp e acabam levando o Luffy, apesar de que
O Kobe acredita sim no Usopp, mas como não tem provas, ele não tem muito o que fazer. E isso tudo acontece enquanto o Zoro tá preso num poço junto com o corpo do Mary, porque ele foi jogado lá dentro porque eles achavam que ele tava morto. Então rola uma perseguição na mansão, onde o Kuro tenta matar a Kaia junto com o Usopp e a Nami. É muito louco como acontece, tentaram fazer uma vibe bem de terror, do Kuro chamando ela pelos corredores no escuro à noite e tal, passando as garras dele pela parede, fazendo os barulhos diferenciados. Ele falando num tom de voz meio Kaia, ficou bem interessante. Ficou um pouco caricato, mas eu achei legal, deixou ele mais amedrontador. Eu nunca gostei muito do personagem do Kuro, principalmente nesse arco, eu acho ele bem... ele cumpre o papel dele, mas também não tem nada demais ali, ele só cumpre a ameaça dessa ilha mesmo. E no fim, o Luffy acaba acordando, ele vomita em cima do Helmeppo, inclusive. O Zoro sai do poço, ajuda o Luffy a se libertar da marinha. O Luffy e o Zoro então voltam pra mansão, deixando o Kobe e os marinheiros pra trás. Os dois invadem a mansão atrás do Kuro pra salvar a Kaia, a Nami e o Usopp. Então o Luffy enfrenta o Kuro, enquanto o Zoro enfrenta os capangas. E como quase todas as batalhas até agora, essa batalha é feita em um ambiente um pouco mais escuro. A batalha acontece à noite, porque isso deixa os efeitos especiais com um aspecto melhor. E como é uma série, faz sentido, que o orçamento acaba sendo um pouco mais dividido para episódios ao invés de para uma única produção de, sei lá, 2 horas. Faz sentido, pra mim funcionou, deixou o personagem um pouquinho mais amedrontador, inclusive, então ficou legal, dá uma diferenciada dele dos outros vilões também. E as batalhas são legais, como todas até agora, tem sempre um diálogo interessante rolando no meio, o Luffy mostra que tem boas estratégias, ele usa o ouvido para encontrar o Kuro, então o Kuro é derrotado, a Kaia dá um navio de presente pro bando do Luffy, e eles partem com Go e Mary, que parece mais um Baphomet aí, mas tudo bem, e eles levam junto com eles o Usopp dentro do bando. Mas não sem antes a Kai e o Usopp darem um beijaço e dizendo adeus, uma coisa que não acontece no anime e no mangá, mas que aqui aconteceu e eu acho muito válido porque ficou muito legal, faz sentido com a construção dos personagens e sempre foi óbvio que eles eram um casal, mas o Oda não mostrou antes isso. E quando Gon e Mary segue pelo mar pela primeira vez, toca uma versão orquestrada de We Are muito bonita, que vai se adaptando para cada membro do bando que aparece na cena, que volta com tudo no refrão quando aparece o Luffy no final. Aí depois a gente vê uma cena do Kuro fugindo sozinho em uma canoa, o Gon e Mary é atacado pela marinha, e o Luffy olha pela luneta ali e chama o vice-almirante Garp de vovô, o que choca todos os membros do grupo dele ali. Então a gente vê um flashback do Luffy criança com Garp, que ele tinha a intenção de treinar o Luffy para se tornar um grande marinheiro e tal. E no presente a gente vê que o Luffy rebate uma bola de canhão, o Garp fica super animado com isso, ele começa a rir loucamente, e é absurdo ver a animação dele com isso, porque apesar do Garp parecer um grande oponente, um vilão e coisa e tal, dá de perceber que essa risada dele é de orgulho, porque o Luffy rebateu, ele fica tipo, nada mal garoto, sei lá o que. É óbvio que tipo, ninguém tem tanto apreço pelo Luffy, pelo menos nesse momento da história, quanto esse velho aí. Ele realmente sente muito orgulho do Luffy, apesar do Luffy ter seguido os caminhos do pirata, tá bem óbvio ali, pelo menos é a minha interpretação. Isso é interessante, porque o Garp tava muito sério até então, e ver ele com essa personalidade, essa risada louca dele aí aparecendo finalmente. Aí então, depois de fugir, o bando do Luffy chega no Baratie, onde eles conseguem uma mesa, e lá vemos o Sanji pela primeira vez trabalhando na cozinha, só que ele é mandado pra fora da cozinha, mandado pra limpar as mesas e tal. Eles separam uma briga ali, e então a gente vê em outro lugar um confronto do Mihawk contra o Don Krieg, que é uma cena incrível de introdução de personagem. Essa introdução do Mihawk na série foi muito legal. Eu acho até mais legal do que a versão do mangá e do anime. Eu acho que essa introdução colocou ele num patamar acima. Simplesmente, ele já começou com um patamar muito mais acima do que já era colocado no anime, que já era alto. E eu achei legal ele acabando com o Don Krieg ali, porque realmente o Don Krieg no Baratie é meio que tanto faz, sabe? Não é necessário. Eu acho que foi interessante cortar ele dali e mostrar que o Mihawk sozinho acaba com ele muito fácil e tal. E voltando lá pro Baratie, o Luffy acaba tendo que ficar pra lavar os pratos pra pagar a conta, porque ele comeu pra caramba. Ele troca uma conversa sobre sonhos com o Sanji e tal. O Sanji parece um pouco mais aberto a conversar do que no anime, inclusive. E então, diferente do anime, que o Mihawk aparece procurando o Don Krieg, ele vai ali a pedido do Garp pra levar o Chapéu de Palha preso e tal. E então rola aquele confronto entre o Zoro e o Mihawk. O Zoro perde o duelo, o Zoro desmaia, sangra sem parar. O Sanji e o chefe Zeff vão pra ajudar utilizando pele de peixe, coisas assim. O Mihawk acaba indo embora sem levar o Luffy, por alguns motivos que são falados ali na série e tal. No navio da marinha, o Garp tem uma discussão com o Mihawk, até porque ele não cumpriu a sua missão.
E voltando pro bando, o Sanji tá conversando com a tripulação enquanto ele cozinha, enquanto eles esperam o Zoro melhorar. E aí vemos o flashback da história do Sanji, que é incrível. Esse flashback tá perfeito. Eu acho que é o melhor flashback desse live action até agora. Assistam, principalmente se vocês gostam do anime, vocês vão gostar muito desse flashback, tá perfeito, tá incrível. A Nami então vai contando algumas histórias pro Zoro pra tentar manter a mente dele viva e tal. Inclusive ela conta a história do Noland, que no anime e no mangá se torna relevante lá dentro da Grand Line em algum momento, um pouco antes deles irem pra Skypiea e tal. É bem legal eles terem já introduzido essa história aqui. E no navio da marinha, o Garp fala pro Kobe que o Luffy é o seu neto, ele finalmente fala isso. Tem até um papo bem interessante do Kobe falando que o Luffy é um pirata, sempre vai ser um pirata, independente do que o Garp queira, se o Garp quer que ele seja da marinha e tal, não adianta. E agora vem uma das maiores mudanças da adaptação que eu gostei bastante, tá? Que quem aparece no Baratie, já que o Don Krieg morreu, é o Arlong. Ele aparece lá procurando comida pro seu bando e ao mesmo tempo ele tá procurando o Luffy do Chapéu de Palha e o mapa da Grand Line que tá com ele. Então a Nami avisa o grupo que o Baratie tá em perigo porque o Arlong tá ali atrás do Luffy e do mapa. O Sanji e o Luffy então decidem defender o lugar e quando o Luffy questiona como o Arlong o encontrou, já que ele estava procurando por ele, o Arlong mostra dentro de um saco, ele tira a cabeça do Bug ali. E na moral, eu não consigo com o Luffy errando o nome do Bug. Dessa vez ele olhou pra cara dele e chamou ele de Boguinha, cara. Eu não consigo, não dá. Então a gente descobre que, na verdade, a orelha do Bug estava escondida no chapéu de palha. E assim que ele conseguiu rastrear o bando, além de escutar tudo que eles conversavam. E depois disso, começa uma batalha muito louca entre o Sanji e o Kurobe, da tripulação do Arlong. Mas no fim o Sanji acaba sendo derrubado. Então começa uma batalha entre o Luffy e o Arlong. E finalmente uma batalha à luz do dia e tal, mesmo com os efeitos especiais e coisa assim. Mas o Arlong tá em completa vantagem. Quando o Luffy tá perto de ser derrotado, a Nami impede, dizendo que já tá com o mapa. E ela diz que faz parte da tripulação do Arlong e tal. Claro, na intenção de salvar o Luffy, mesmo tentando fazer não parecer. Nessa versão do live action dá pra perceber que a personalidade da Nami tá um pouquinho mais séria, mas dá de perceber que ela tá um pouco mais sentimental também. Então a gente consegue perceber essas nuances de maneira mais fácil. O Luffy acaba sendo jogado no mar pra morrer, já que ele não pode nadar, mas ele é salvo pelo Sanji. E dentro do Baratie, o Sanji e o Zeff têm uma discussão sobre seguir os seus sonhos e coisa e tal, com o Zeff expulsando o Sanji do restaurante. O Luffy senta do lado do Zoro, que ainda tá desmaiado, não voltou, e começa a falar como ele mesmo estragou tudo, que ele perdeu a Nami, ele perdeu o mapa, talvez perca o Zoro também, e ele diz que precisa que o Zoro acorde. E finalmente ele acorda. Quando o Luffy começa a dizer que ele é um capitão ruim, o Zoro faz um juramento que estará ao lado do Luffy como seu imediato, e até que enfim ele aceita o Luffy como seu capitão. O Luffy decide ir lá resgatar a Nami, porque não dá pra ir pra Grand Line sem o seu bando completo. E o Sanji se junta à tripulação na partida. E aí nessa partida rola uma despedida super emocional do Zeff e do Sanji. Eu achei bem legal, eu gostei bastante desse diálogo deles, mesmo sendo curto, esse diálogo deles à distância, enquanto o navio vai se afastando. Eu achei bem legal. E quando questionado sobre saber onde a Nami está, o Luffy diz que conhece alguém que sabe. Então ele leva a tripulação pra parte de dentro do navio, e ele mostra que simplesmente roubou a cabeça do Bug que tava com o Arlong. Isso é muito absurdo. Então o episódio acaba e no episódio seguinte a gente vê a cabeça do Bug guiando o navio e rola uma discussão entre o Zoro e o Sanji sobre a Nami, coisa e tal. E aí temos o flashback da Nami até voltar pro presente, onde a Nami tá apostando dinheiro com o bando do Arlong e tal. Vemos o corpo do Bug amarrado ali também, que tá separado da cabeça, até porque a cabeça tá lá com o Luffy e tal. Vemos que a marinha passa lá no Baratie atrás do Luffy, mas o Zeff meio que encobre um pouco isso. A tripulação chega na ilha, vê o estrago que o Arlong causou, encontram a Nami recolhendo dinheiro a mando do Arlong. O bando vai até a irmã da Nami, o Sanji oferece cozinhar pra ela em troca de informação, e isso dá certo. No Baratie rola uma conversa super interessante entre o Garp e o Zeff, uma conversa de veteranos do mar, entre o antigo pirata e um cara da marinha que tá há muito tempo. É uma conversa super legal, não tem no anime, e eu achei um acréscimo incrível, aumentou muito a
personalidade dos dois, inclusive, deixou eles com mais peso, deixou eles mais interessantes, mostrou mais do ponto de vista deles, de maneira mais imersiva, não tão expositiva e interessante, colocou eles como dois lados de uma mesma moeda, de certa forma. E continuando no Baratie, o Helmeppo e o Kobe acabam descobrindo pra onde o Luffy foi, então o Garp decide seguir essa rota também. E aí a irmã da Nami encontra ela cavando o tesouro, a Nami finalmente fala que fez um acordo com o Arlong pra poder comprar a vila de volta por 1 milhão de beris e coisa e tal, e com indicação do Arlong, o dinheiro é confiscado pela marinha por marinheiros comprados pelo próprio Arlong, numa cena bem emocionante, com uma trilha sonora, eu acho que perfeita pra essa cena, pra ser sincero. Eu gostei bastante dessa cena, eu achei ela bem impactante, apesar de curta. E aí o Arlong então decide atacar a vila pra mostrar a superioridade dos peixes aos humanos, que inclusive é uma coisa que a gente pode puxar dos primeiros diálogos do Arlong, lá com o Bug. A gente vê que ele fala sobre o preconceito dos humanos contra os peixes e tal. Ele fala disso, então ele tem esse ódio contra os humanos e tal. E agora ele quer inverter os papéis. E aí a gente vê, finalmente, a grande cena da Nami cortando a tatuagem do Arlong no seu ombro, que o Luffy aparece do lado dela. Cena que pra mim talvez seja a melhor cena do anime, pelo menos é a cena mais impactante dos primeiros, sei lá, 500 episódios do anime. Eu acho que é a cena que mais define One Piece, que mais define os personagens como um todo ali, em que o Luffy põe o chapéu de palha na cabeça da Nami quando ela pede ajuda, e ela tá perfeitamente representada nesse live action. E eu posso até fazer um vídeo inteiro analisando só essa cena, porque essa cena ela é incrível e ela é uma aula completa de narrativa, ainda mais levando em conta todo o contexto que teve no anime, no mangá, na série até então. Esse é meio que um ponto alto de definição de personagens ali. É incrível. Mas deixamos isso para outro dia. Eu só quero enfatizar que essa cena tá incrível aqui também. E inclusive, pelo que eu me lembro, ela parece que tá até perfeitamente enquadrada, seguindo os mesmos ângulos do anime e do mangá também. Então depois disso a tripulação vai até a vila, onde encontram tudo destruído pelo Arlong. Os moradores reconhecem o sacrifício da Nami e decidem ajudar também. E lá no navio da marinha, aquele marinheiro com cara de rato que roubou o dinheiro da Nami mente pro Garp falando que o Luffy destruiu o vilarejo e coisa e tal. E o bando do Luffy então invade o Arlong Park e a treta começa a comer solta ali. O Luffy se irrita quando o Arlong fala sobre usar a Nami como uma ferramenta. O Zoro e o Sanji se provocam a luta toda. O Bug pede para que os dois levem ele até o corpo que tá perto para ele poder ajudar na batalha, mas no fim ele se reconecta e só foge. Eu achei incrível, isso é realmente muito Bug mesmo, ele não ficaria ali para ajudar, isso foi legal. O Soap se mostra um estrategista inteligente e o Luffy então decide destruir as coisas que o Arlong construiu. E a coreografia de batalha dessa cena do Luffy quebrando tudo do Arlong Park ali foi muito legal, eu achei bem legal mesmo. E a treta continua lá fora com o Sanji e o Zoro, com uma sequência de chutes muito legal do Sanji. Eu acho que a coreografia de batalha do Sanji, ou a maneira que ele bate, tá muito legal nessa série. A gente sente o impacto de cada chute que ele dá, isso é maneiro. O Arlong Park finalmente desmorona em cima do Arlong e do Luffy, mas o Luffy levanta dos destroços, gritando que a Nami é sua companheira e que faz parte do seu bando. Então à noite o vilarejo comemora a vitória, comendo um jantar lá que o Sanji fez pra galera. Mas no meio da comemoração chegam o Garp, o Kobe, o Helmeppo e boa parte da marinha. Eles chegam ali para prender a tripulação de Chapéu de Palha. O Kobe e o Helmeppo se negam a cumprir a ordem do seu superior, mesmo que isso resulte numa punição, porque eles consideram que isso não é o correto naquele momento. Então começa uma batalha entre o Luffy e o Garp. O Garp diz que vai mostrar ao seu neto o que a marinha faz com piratas de verdade. O Luffy acaba levando uma surra, mas mesmo assim ele diz que nunca vai desistir do seu sonho, não importa o quanto ele apanhe, porque ele vai ser o rei dos piratas. Então Garp lembra do Gold Roger, começa a rir e simplesmente manda sua tropa se retirar. Quando a sua tropa se retira, Garp vira pro Luffy e diz que só precisava saber se seu neto ainda sabia quem ele mesmo era. Diz que agora ele tá por conta própria e se retira, mostrando que na verdade isso tudo foi um teste pra ver se ele realmente estava preparado pra ir pra Grand Line. E como eu falei antes, naquela cena lá que o Luffy rebateu a bola de canhão, dá de ver que ele sente um certo orgulho do Luffy, então faz um sentido. Então no dia seguinte, o Kobe vai até o Luffy pra mostrar que o seu rosto está em um cartaz de procurado pela maior recompensa de East Blue. E finalmente os dois se despedem oficialmente seguindo caminhos opostos, onde o Kobe segue pra marinha e o Luffy segue para ser o rei dos piratas. Então vemos algumas pessoas do passado vendo o cartaz, como o Makino,
a Kaia, o Zeff e até mesmo o Bug se encontrando com a Alvida e decidindo ir atrás do Luffy também. E por fim, o Garp junto com o Helmeppo e o Kobe, que como forma de punição irão receber o treinamento pesado do Garp pessoalmente. Tem até uma cena do Mihawk levando esse cartaz de procurado pro Shanks, para mostrar que o Luffy finalmente tá começando a seguir o seu caminho. E a conversa entre os dois é bem interessante, mostra que eles têm uma certa familiaridade um com o outro. O Shanks ali fala que dá a entender que é mais forte que o Mihawk, mas é uma coisa que a gente não sabe porque a gente não viu, mas ele deixa claro ali, os dois eles meio que mostram uma certa rivalidade ali. E finalmente a vela com a logo do Chapéus de Palha é colocada no Baphomet e a tripulação começa a seguir para Grand Line de vez. A tripulação se reúne no convés, fazem o juramento por seus sonhos e aquela versão orquestrada de We Are começa a tocar e eles seguem em rumo ao seu destino. E como cena adicional, vemos o Capitão Smoke queimando o cartaz do Luffy, mostrando o que esperar na próxima temporada. E a série conseguiu ser bem interessante, manteve uma certa fidelidade com o que é One Piece até certo ponto. Muitas mudanças aconteceram na história e coisa e tal, com a personalidade de alguns personagens também, algumas se aproveitando de informações sobre o futuro da franquia, outras para tentar fazer a série funcionar sem correr tanto e sem ficar cheio de coisa ao mesmo tempo, com a quantidade de episódios que teve. Eu gostei da série no geral, os atores combinam bastante, eu gostei das mudanças relacionadas ao Bug, eu gostei das mudanças relacionadas ao Garp também, eu achei muito legal. O Bug é um dos meus personagens favoritos e eu fiquei bem receoso de não aceitar as mudanças, porque já dava pra ver no trailer que ele tava um pouco diferente, mas eu achei muito legal deixarem a primeira aparição dele mais insana, ele naquele circo maluco ali, torturando as pessoas da cidade, fazendo eles servirem como público e tal. Toda essa maneira que ele tratou a cidade deixou ele ainda mais sádico, mais maluco. Ele continua sendo, entre aspas, engraçado. E esse é um tipo de personagem que eu gosto muito. Essa pegada meio palhaço louco, assim, eu acho bem legal. A parte do Kuro, eu senti que foi a que mais se prejudicou nessa versão. Eu senti falta de bastante coisa. A batalha deles era mais interessante na versão do anime, lá na praia e tal. A gente não teve a presença do Django, que andava fazendo Moonwalker, aquele cara da hipnose. Que ele é um cara que aparece mais na frente na história também. Então era legal ter colocado ele ali de alguma maneira. No fim a batalha foi só contra o Kuro, foi uma batalha meio rápida, mas a perseguição dele lá na mansão, quando ele tá procurando a Kaia, eu achei bem legal. Ele tá bem slasher, o que deixou ele meio caricato, mas vilões de slasher são meio caricatos mesmo, então acho que combinou com a vibe dentro de uma mansão no escuro, fazendo barulhos estranhos, chamando pelo nome dela. O monólogo dele foi legal, eu achei um pouco exagerado, não precisava de tanto, mas foi legal, deixou o personagem mais sombrio, mais amedrontador. Isso foi legal mesmo. Eu só achei a batalha muito rápida e realmente perdeu um pouco das coisas que tem ali naquela ilha. Aqueles amigos do Soap, as crianças também, era legal. Tem alguém que se inspira no Soap, era legal ter eles ali também, que não teve. Mas tudo bem, só não teve nada demais ali, mas não estragou, ficou legal, ficou legal. No fim a série optou para explorar as cenas mais noturnas, pelo bem da imersão, com CGI e tal. Funcionou bem, mas isso deixou a série com uma pegada mais sombria, além da narrativa que é um pouco mais séria também. No caso eu não tô falando só da iluminação, o clima como um todo acaba sendo um pouco mais sombrio. Não é ruim, combinou bastante na maioria dos momentos, mas como One Piece é uma obra que tem muita comédia, eu senti falta de alguns momentos mais leves. Poderia ser um pouco mais equilibrado. Espero que na próxima temporada tenha um pouco mais de equilíbrio nessas cenas mais leves, mais alegres, mais engraçadas mesmo. Eu também senti falta do arco lá do cachorrinho na ilha onde tá o Bug, mas eu entendo que foi tudo focado dentro do circo, então não cabia ali, até pra caber todo o arco do Bug num episódio de 1 hora. Faz sentido, o arco do Bug tá bem amarradinho, e eu só sinto falta porque eu vi no anime, mas se eu não tivesse visto esse cachorro no anime, eu nunca senti falta dele, porque tá realmente bem amarradinho, começo, meio e fim, aquele arco do Bug ali. No geral, eu gostei da adição do Bug no arco do Arlong, eu acho que deu um tchanzinho a mais, porque o Bug ele é um personagem recorrente, então faz sentido que ele já introduz ele do jeito que ele é, meio que prepara ele pro que vem a seguir também, porque querendo ou não ali o Bug ouviu tudo que o bando do Luffy conversou, tal, então ele tá mais preparado pro futuro e coisas assim. Ele tinha medo do Arlong, o Arlong foi derrotado, então tem de tudo pra
pra ele voltar com tudo depois. Eu curti bastante a presença do Arlong no Baratie. Eu acho que ficou mais interessante, mostrou mais a sua presença, como o pessoal realmente tem medo dele, porque o Arlong era o terror ali de East Blue, mas ele nunca tava em lugar nenhum, então meio que tanto faz a existência dele ou não. E nessa série não ficou bem assim, ele realmente se move, ele vai pra vários lugares, ele foi até o circo do Bug, ele foi até o Baratie, ele mostrou a presença dele ali naquele ambiente que ele domina. Isso foi legal. Além de que a presença do Arlong no Baratie mostrou um pouco mais sobre os sentimentos da Nami, as decisões dela, preparou um pouco mais o público pra parte da ilha lá onde fica o Arlong Park e tal. Eu achei interessante também pra isso. Essa cena acrescentou muita coisa. A cena também ali do Garp conversando com o Zeph foi muito legal. Engrandeceu muito os dois personagens de uma maneira muito boa, assim. Não forçou. Mostrou como dois veteranos de lados opostos conversam, mostrou sobre o passado, a visão deles sobre o futuro, como eles veem o presente, como eles veem a nova geração, a geração passada. É bem legal, deixou bem interessante também. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante da cena do Luffy dizendo que ia ajudar a Nami. Tá igualzinha, quadro por quadro, enquadramento, tá muito legal, eu achei incrível. Como eu falei, se quiserem eu posso analisar essa cena inteira e mostrar por que ela é tão incrível narrativamente falando. A trilha sonora tá muito boa no geral, tá uma trilha bem de aventura, tá uma trilha que remete a pirata. Eu só não gostei muito, na verdade eu achei que foi uma escolha bem ruim, a trilha que escolheram da primeira batalha do Luffy contra o Arlong lá no Baratie. Eu achei ela meio esquisita, não deu uma vibe muito legal, sabe? Eu achei bem mais ou menos essa escolha aí. Eu achei bem interessante esse arco do Kobe, o Helmepo e o Garp atrás do Luffy, mostrou mais do Kobe e do Helmepo de início. Eu vi gente falando na internet que, pô, essa perseguição toda pra ser só um teste, foi perda de tempo, sei lá o que. Mas na verdade, como o Kobe aparentemente é pra ser o rival da marinha do Luffy, pelo menos pro final de tudo, é o que eu espero e é o que eu acredito que seja, porque ele jurou que iria prender o Luffy, né? Ele tem esse esquema de que provavelmente o conflito final entre a marinha vai ser Luffy versus Kobe. E eu achei interessante que foi traçando esse paralelo e mostrando pra gente como o Kobe perdeu o medo dele, como ele mostrou o seu senso de justiça, como ele começou a se posicionar como pessoa, como marinheiro, mesmo com as regras da marinha em si. Eu achei legal, esse engrandeceu muito o personagem e o Helmepo engrandeceu junto com ele, porque o Helmepo também é um personagem interessante e pouco explorado. Ele tem bastante potencial pra muita coisa. Tanto que no anime dizem que o Kobe, muita gente diz que o Kobe é simplesmente um personagem descartável, que ele aparece poucas vezes pra poucas coisas. Então, se ele realmente é a promessa de rivalidade com o Luffy, faz sentido ele ser explorado dessa maneira e mostrar de maneira mais firme como ele foi escolhido pelo Garp para ser treinado e se tornar o que ele é hoje em dia na linha do tempo, entre aspas, no presente do mangá. E isso é muito legal, mesmo, eu gostei bastante. Eu espero nas próximas temporadas ter paralelos, não necessariamente com Kobe, mas com coisas da marinha ou com possíveis rivais deles ali, esse paralelo com cenas focadas em núcleos fora do navio, fora do time principal, que vão ter alguma conexão no futuro. Porque isso meio que dá uma expectativa, não deixa as coisas muito soltas, não parece muito Deus Ex Machina, porque às vezes é tipo, aconteceu do nada. Então é legal. E todo esse arco aí estabeleceu um vínculo do Luffy com o segundo almirante da marinha, coisa que talvez tenha acontecido muito cedo na história, porque no mangá isso é mostrado só bem mais pra frente. Mas eu achei interessante, eu gostei, eu achei legal ter colocado aqui no começo antes da Grand Line, porque isso deixa o Luffy um pouco mais livre pra seguir pra frente, sem esse conflito necessariamente durante partes importantes da aventura. Apesar de que a presença do Garp em outros momentos lá pra frente são bem-vindos também. E eu gostei bastante, eu gostei desse paralelo entre piratas e marinha sendo contados, eu gostei dessas cenas soltas do Arlong encontrando o Bug, coisas assim, cenas soltas de personagens diferentes que não são do núcleo, gostei bastante. O beijo do Sop com a Kaia finalmente aconteceu, tinha que ter acontecido já no mangá, porque era óbvio que eles eram um casal, mas eu até entendo, o mangá de shonen, colocar romance, sei lá o que, pode afastar o público, isso, aquilo, eu entendo esse medo, é complicado, mas deixou as coisas um pouco mais impactantes. É uma despedida, a despedida ficou mais forte, ficou mais legal. A caracterização da série tá impecável e eu não tenho muito do que reclamar da série mesmo, ela tá muito boa no geral. Ela adaptou aquilo que tinha pra adaptar.
ela resumiu o que precisava resumir, ela mudou muita coisa que combinou com a atmosfera da série. Eu não tenho muito o que reclamar, além daquilo que eu citei antes sobre o arco lá do Kuro. A falta de batalhas contra capangas dos vilões eu também senti bastante falta. As batalhas são muito diretas ao grande chefe, né? Assim, faltou praticamente todos os capangas do Bug, a gente não viu nenhuma batalha contra eles, por exemplo. Faltou o Django lá do Moonwalker também. Então, eu senti falta disso, mas tá tudo certo, a narrativa funciona, o começo, meio e fim tá certinho. E de resto, eu acho que funcionou bem as trocas de alguns acontecimentos, a mudança em outros e até a mudança de nuance dos personagens, eu acho que combinou pra vibe da série. E isso falando de personalidade e atitudes deles. O Zoro tá um pouquinho mais ríspido, ele tá mais parecido com o Sasuke do que deveria, mas tudo bem. Porque o Zoro ele já era um pouco sério, apesar dele ser brincalhão, ele sempre foi um pouco sério. A Nami tá um pouco mais neutra também, mas ao mesmo tempo ela tá mais sentimental sim. E o Sanji, essa parte de galanteador dele não tá tão atacadona como era no anime, era exagerada, caricata e tal. Aqui ele tá um pouco mais pé no chão, mas ele não perdeu essa característica. E coisas assim foram mudadas, e eu acho que combinou, deixou o bando um pouquinho mais contrastado, não é todo mundo tão louco assim, mas combina muito bem. E no meu My Anime List, o anime de One Piece tem uma nota 9, então usando os termos de lá, eu acho justo que essa série tenha uma nota 8. E você, o que achou da série? Curtiu? Achou ruim? Deixa aí nos comentários pra eu saber o que vocês pensaram, pra gente conversar um pouco mais sobre essa série. E não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Com ele crescendo, eu consigo trazer vídeos com mais frequência e com mais qualidade pra vocês. E era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Até a próxima. Fui!